Olá você, nós já estamos aqui, agradecemos muito a sua presença aí conosco. Que Deus abençoe a sua vida, já estamos começando o nosso programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. E é um prazer receber você aqui no nosso estúdio e também agradecê-lo por você nos permitir estar aí com você, aonde você estiver, né? Que Deus te abençoe grandemente. Hoje nós estamos novamente com a professora Darlene Sorensen, e vamos dar sequência ao estudo que iniciamos no último podcast, né, sobre o livro de Esther. Professora, muito bem-vinda mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui, por sua disponibilidade em estar conosco, nos trazendo tantas informações urgentes e necessárias no livro de Esther. Eu que agradeço, como sempre é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, meus amados. E eu devo considerar um privilégio que o Senhor esteja nos usando para trazer a sua mensagem, para trazer a sua palavra, para estudarmos juntos as Sagradas Escrituras, especificamente o livro de Esther. Exatamente. Hoje nós vamos dar sequência nesse estudo, né? Um estudo muito importante, muito interessante, o livro de Esther, que já vimos na aula passada. É um livro que Deus está presente 100% ali, mas em momento algum está mencionado o nome Deus. Mas eu quero me dirigir a você também para lhe solicitar uma grande gentileza. Você que está acessando agora, se inscreva no nosso canal PIB Fortaleza, deixe o seu joinha, acione o sininho para receber todos os conteúdos quando estiverem já disponíveis, não é? Por óbvio. E também, por gentileza, encaminhe esse link para os seus amigos, os seus contatos em geral, amigos, familiares, colegas, enfim, tá ok? Faça isso. E mais, eu lhe peço que também você encaminhe o link da internet, da nossa igreja, www.pibfortaleza.org.br, e você, clicando no botãozinho lá em cima, você vai acionar a nossa PIB Web Rádio. Essa PIB Web Rádio, os programas que nós temos aqui, eles vão ao ar aos domingos, a partir das 10 horas da manhã. E depois serão reprisados, juntamente com tantos outros conteúdos já produzidos aqui, ao longo da semana, 24 horas por dia, não só com os conteúdos que nós já produzimos aqui, professor Darlene, mas também muita música, as pregações dominicais que são feitas aqui pelos nossos pastores, tá ok? Então faça isso, encaminhe para os seus contatos, por gentileza, a fim de que não fique só com você essa bênção, né? E você possa também irradiar a alegria das boas novas do Evangelho a tantas pessoas que estão por aí. É verdade. Só nos resta agradecer a Deus, que o avanço tecnológico esteja a serviço do Senhor. Sim, é verdade. Inclusive, estávamos até conversando antes do início desse trabalho aqui, que vamos ajudar, vamos antecipar, né, o Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Porque enquanto uma única pessoa não tiver escutado das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, do mistério da salvação, Jesus não virá. Então, para que todo mundo seja alcançado, esta ferramenta ela é importantíssima. Então, por isso que eu peço, divulgue para que Jesus possa vir logo e a gente está com... Propriamente, o estudo de hoje, vamos fazer, pastor, uma pequena oração, né? Pedindo a Deus que nos oriente. E peço que você, onde estiver, feche seus olhos, baixe sua cabeça e faça essa oração conosco, né? Santo Deus, amado Pai, como é bom, Senhor, estar na Tua presença, como é bom estudar a Tua palavra, Senhor. Como é bom sabermos que nós temos esse manual de vida tão poderoso que é a Tua palavra, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Eu te peço que Tu nos dê unção, Senhor, a mim, ao pastor José Maria, que nós possamos ter sabedoria vinda do alto, Senhor, e que nós possamos ser usados como instrumentos Teus, Senhor, para levar a Tua mensagem de amor, de perdão e de salvação. Que assim seja, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Dito isto, pastor, vamos fazer uma pequena recapitulação, né? Então, rememorando no nosso encontro anterior, nós começamos a estudar esse livro que está lá no Antigo Testamento, é o 17º livro, que é o livro de Esther. E essa história se passa, é narrada na época do cativeiro dos judeus. Eles estavam cativos no Império Persa. Cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico. Estavam lá cativos no Império Persa, e vai nos contar a história de um grande livramento
dado por Deus. Embora, curiosamente, como o pastor já adiantou, o nome Deus não foi citado nenhuma vez, mas a sua presença é sentida em cada ação, em cada palavra, em cada linha daquela narrativa. E muitas vezes assim também é com a gente. A gente pode não perceber de início ou numa leitura mais superficial, mas Deus está com você, Deus está agindo, Deus está vendo, Deus está lhe ouvindo, Deus está vendo suas lágrimas, Ele está em silêncio porque Ele está trabalhando ao seu favor. Então, dito isso, a gente vai focar na Hadassah, que vem a se tornar Esté. Hadassah, uma jovem judia órfã da tribo de Benjamim, que é alçada ao posto mais importante das mulheres naquela época, que era justamente da esposa do rei Assuero, ou Xerxes, né, como queiram chamar, e assim ela se tornou imperatriz, rainha, para salvar o seu povo. Então a gente conversou, pastor, um pouco sobre soberania de Deus. A soberania de Deus, Deus cujo nenhum plano dele pode ser frustrado. É verdade. Nenhum plano dele na nossa vida, por mais empecilhos, por mais obstáculos, por mais difícil ou impossível que nos pareça, ele vai deixar de acontecer, se esta for a vontade do nosso Deus soberano. Esse livro de Esté também até agora a gente viu que nos fala de fé, uma fé que é alimentada de joelhos, uma fé que é alimentada com oração, com submissão, com obediência, com os joelhos dobrados e com jejum. Uma fé que nos leva, que levou Esté a ter coragem para tomar atitudes que ela, fora da fé, não teria coragem de arriscar sua própria vida. E também nos fala de posicionamento. E aqui eu vou pedir licença ao pastor Naum Maia, que é da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, para citar uma frase que ele falou recentemente num sermão. Então, os olhos aqui. Pastor Naum disse: meu irmão, minha irmã, onde Deus, vou ler aqui para vocês, onde Deus te colocou, onde você está, onde você estiver, lembre-se, você foi posto nesse lugar porque você pertence a Deus. E sua vida, a minha vida, a nossa vida, precisa transbordar a presença do Senhor. Bom, agora vamos lembrar onde foi que a gente parou, né? Nós paramos justamente quando Esté tomou conhecimento, né? Esté tomou conhecimento de que havia uma grande trama de Amã para matar todo o povo judeu por conta do seu tio que não se prostrava diante do Amã, que era esse ministro do rei, que houve essa ascensão dele após o casamento do rei com Esté. Ele foi ficando muito poderoso, era a segunda pessoa do rei, e uma das coisas que era exigida dos súditos era que se curvassem toda vez que ele passasse. E o Mardoqueu, que era justamente o tio de Esté, mas que por orientação dele, eles não tinham revelado ainda, né? O rei não sabia que sua esposa era judia. Mardoqueu não se dobrava. A gente também conversou sobre isso. Nós também não devemos nos dobrar diante de nenhum ídolo, de nada que ocupe o lugar de honra no nosso coração, que cabe somente ao Deus Altíssimo e Soberano. Então, por conta disso, Amã foi tomando um ódio daquele súdito, daquele servo que não se dobrava a ele. Então, por tabela, também disse: vou acabar não só com ele, mas vou acabar com todo o seu povo. Foi lá, e usou daquela influência que ele tinha, né, junto ao rei, e disse: olha, aqui no seu império tem um povo espalhado por todas as 127 províncias, mas que é um povo que não se dobra à sua lei, um povo que está descumprindo a sua lei. Então, Assuero, influenciado, né, por essa fofoca, por essa intriga, ele disse: então, vou expedir aqui cartas, como a gente viu, com selo, com anel, carimbando e tudo, dando um prazo, estabelecendo um dia em que todo o povo judeu seria morto. Esté ficou sabendo, porque viu seu tio passando próximo da sua casa, do seu palácio, todo coberto de cinzas, com sacos e tudo, e tinha rasgado suas vestes, e ela mandou perguntar, porque ele não poderia se dirigir a ela naqueles trajes, o que era que tinha havido. E ele mandou relatar, pelo seu oficial, que ela mandou perguntar. Então, disse que só ela poderia interferir. Sim, foi isso. E o que houve? Ela humanamente sentiu medo. Como eu posso interferir se até para chegar diante do meu marido sem ser chamada, eu posso ser morta? Isso, se ele não fosse, se ele não a chamasse, se ela chegasse lá de surpresa, exatamente, e ele não estendesse o cetro para ela seria morta. Seria morta. Então, ele
disse uma coisa muito importante, que ele disse, olha, quem sabe não foi para isso que você está aí, né? Foi para isso que Deus lhe colocou. Mas não se engane, se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para o fazer. Mas ai de ti, porque não fez. Porque desobedeceu a Deus, porque não quis usar o privilégio de ser usada por Deus no seu plano. E ele falou, mas você acha que pelo fato de você ter a posição que tem, vai ser poupada, né? Não pense que essa posição transitória, ou essa posição mundana, vai lhe ser um escudo, vai lhe proteger, né? Então, na realidade, na época, a gente até conversou aqui, que muitas vezes a gente pode até ter a ideia errada de que Deus precisa de nós. Não, Deus não precisa de nós. Deus, na sua misericórdia, no seu amor infinito, Ele quer nos dar o privilégio, a alegria de participar dos seus planos. Mas que fique bem claro, que se nós não fizermos a vontade dele vai ser cumprida. Ele vai usar outras pessoas, outras circunstâncias, outras situações. E nós é que saímos perdendo. Esther, graças a Deus, entendeu isso e disse, pois olha, então nós vamos jejuar. Eu vou jejuar com minhas moças, que eram justamente todas as mulheres que a acompanhavam. E também peço que vocês façam a mesma coisa, que o povo também fique em jejum e oração. Aí, 3 dias depois, Esther vestiu os trajes de rainha, né? E foi arriscar e a presença do rei sem ser chamada. E então o rei estendeu o cetro para ela. Momento ali de enorme tensão. De grande tensão. Porque Esther está arriscando a própria vida ao ir até ao rei, em vez de esperar que ele a chame. Exato. Aí, pastor, meu querido, minha querida, meus amados, tudo que nós formos fazer na nossa vida, principalmente decisões importantes que a gente precisa tomar, nós precisamos antes consagrar toda essa situação a Deus. Nos colocar em obediência, nos colocar em humildade, dobrar os nossos joelhos, colocar em oração, nesse relacionamento com Deus, buscando entender, pedindo, Senhor, eu quero entender qual é a tua vontade, qual é o teu direcionamento. Isso. Né? A parte de Esther, o que ela deveria fazer era esperar que Deus fizesse por ela naquela situação específica, né? Ou seja, que Deus inclinasse o coração de Assuero na direção de Esther. E a gente, lendo ali no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1, olha só que coisa linda que está neste versículo. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Foi o que ela foi pedir a Deus. Amance o coração desse homem, né? Que é o meu marido, mas é o imperador. Que ele não me mate, que eu não sei como, mas e pediu a Deus estratégia. Nós temos que pedir a Deus também. Qual é a estratégia que eu devo seguir? E assim fez Esther. E o rei achou graça ali na sua mulher, muito jovem, muito bonita, e disse, o que você quer? No verso 2 fala, quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Pronto. Resolvido o problema. Já estava ali, a vida dela ali naquele momento já estava garantida, ela já podia dizer o que queria. E ele pergunta, o que você quer? Até metade do reino lhe darei, né, e tal. E ela disse, não, eu quero que você venha a um banquete que eu vou preparar para você. E quero que você traga o seu ministro, o Amã. Né? E assim foi feito. Né? Até porque também, veja, o rei, ele já conhecia Esther. Sim. Né? Ele sabia qual era o seu modo de agir, como é que era a sua conduta, inclusive com ele, por óbvio. E aquela chegada ali de surpresa, de supetão, como usamos dizer, né? Foi uma coisa de extrema importância que o rei percebeu. Não, se ela veio aqui dessa forma, porque é algo muito importante. Isso. Ela tem a trazer. Ela não era dada a esses arroubos, né? Não era essa coisa. Era então, muito discreta. Era muito discreta. Ele entendeu a seriedade. Deus colocou também esse entendimento do rei, de entender que era algo sério e importante para a sua rainha. Então ela disse, não, o que eu quero é que o senhor venha, né? O rei fosse até um banquete que ela estava preparando na sua... Sozinho, não era com Amã. Era com Amã, que era o seu braço direito, né? O seu primeiro-ministro. É um banquete que eu vou preparar nas minhas dependências, porque eram separadas naquele tempo, a dependência do rei e a dependência da rainha. Ela tinha um palácio só para ela, com uma série de pessoas que a serviam, de mulheres e tudo. E ele disse, tá bem. E assim foi feito. Ela preparou um banquete muito bem preparado, com muito vinho, com tudo. E então lá ele repetiu a pergunta, né? Qual é a sua petição, né? O que eu posso fazer? O que é que você quer? Ela disse, eu quero que vocês venham amanhã ainda.
há um segundo banquete que eu vou preparar. Inclusive, novamente, ele fala assim, qual é o seu desejo? Exatamente. Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. Exatamente. Olha só, se ela fosse uma oportunista. Porque ele imaginou que ela pudesse estar querendo pedir a ele alguma coisa material, algum dinheiro a mais, algum tesouro a mais, foi isso que passou pela cabeça dele. E ela disse, não, eu quero que vocês venham novamente amanhã. Amã saiu de lá se achando a última bolacha do pacote, né? Esquecendo que normalmente a última bolacha do pacote está quebrada. Agora, convenhamos. Esther é uma mulher extremamente controlada emocionalmente, Sim. porque diante de toda a pressão que ela estava passando ali, sabendo que o povo dela estava prestes a morrer, toda aquela questão ali, e ela teve esse autocontrole de convidar para um banquete, no segundo banquete ainda não disse o que queria, aí foi para... Aí a gente vê, é dado por Deus, quer dizer, todo esse autocontrole que ela teve, né, de segurar as suas emoções em prol de uma causa maior, é porque ela estava em conexão com Deus. Porque se essa conexão não tivesse tão alinhada, não tivesse tido esse momento prévio de oração, de jejum, e dela poder sentir a mão de Deus conduzindo, possivelmente ela estaria bem mais agitada, digamos assim, com o emocional bem mais abalado. Você falou que Amã saiu de lá, né, todo alegre, contentíssimo. Exatamente. Só que essa alegria dele não durou muito, porque não. ele... Né? Aí o que aconteceu? Amã saiu de lá, puxa vida, agora fui convidada até para um banquete, né? Que só estava lá o rei, a rainha e eu. Então eu sou importantíssimo mesmo. E aí vou já juntar, mandar chamar minha família e tal. Ele passa e quem está lá na porta? Mardoqueu. Que mais uma vez não se curva diante dele. Aí ele disse, poxa vida, eu tinha que encontrar esse cara logo hoje para acabar com minha alegria. E ele divide esse sentimento dele, essa raiva, né? Essa mancha, né? Digamos assim, naquela glória que ele está vivendo, ele divide com sua esposa, com sua família, seus filhos e aqueles mais chegados a ele. Aí disseram, mas ora, isso é muito fácil de você resolver. Mande preparar uma forca, ainda disseram lá as dimensões da forca, e mande enforcar esse Mardoqueu. Amanhã mesmo você manda enforcar, você vai mais feliz ainda para esse segundo banquete, porque quando você sair do segundo banquete, não vai ter o desprazer de encontrar essa pessoa que não se curva diante de você, né? Que empana um pouco o seu brilho. Ele insiste, porque no versículo 3 fala assim, tudo isto não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real. Ele queria por todas as maneiras acabar. Ele também teve uma reação desproporcional, porque todos os demais se curvavam, né? Aquela pessoa que não está satisfeita, né? Está com 99, mas ele queria... Era aquele dali, era aquele que não se dobrava, Os outros eram carneirinhos, né? Já estavam lá fazendo o que lhe mandaram fazer, mas por que ele não se dobra? Por acaso, fico imaginando eu, né? Que passava na cabeça do Amã. Esse judeuzinho se acha melhor do que eu? A segunda pessoa mais importante do império mais importante que existe? Né? Muito bem. Olha Deus agindo. De noite, de madrugada, entre um banquete e outro, quando de manhã Amã já tinha, né, planejado a forca, já estavam lá executando a forca nas dimensões que ele tinha orientado, o rei teve insônia. Um insônia, não conseguia dormir, não tinha internet naquele tempo, ele ficava ouvindo uns videozinhos e tal. Ele disse, me traga o livro aqui que registra, né, o livro do que se sucede aqui no Império. Quero ver aqui as crônicas que estão registradas. E lá, passando, ele vê lá. Aquele episódio que a gente já relatou aqui da outra vez, que o Mardoqueu havia descoberto uma trama, né, de dois súditos, dois oficiais do rei que queriam matá-lo. Bigtã e Teres. Exatamente. E ele denunciou essa trama para Esther e foram averiguar e viram que era verdade. E ele disse, mas aqui não está registrado como foi que eu agradeci, né? Que honra eu dei a este homem que salvou a minha vida? Qual foi o reconhecimento que eu dei para Mardoqueu? Ele disse, nenhum. Isso não está errado. Não pode ser assim. E aí, nisso já devia estar amanhecendo. O Amã já estava lá, diante do palácio, já estava lá no pátio. E a forca já estava preparada. A forca preparada, ele diante do palácio, já para dizer que ia matar o Mardoqueu. Aí ele disse, me chame aí, quem é que está aí das pessoas proeminentes daqui? Tá o Amã, mas chame ele aqui. E aí, lembram que a gente disse, pastor, que você perguntou lá no início, você disse assim, mas puxa vida, Mardoqueu fez tanto pelo rei.
e não ganhou nenhum reconhecimento. Deus não viu isso, né? Deus permitiu essa injustiça? Aí a gente diz certamente que não. Mas lá na frente nós vamos entender que momentaneamente ele permitiu essa injustiça, porque essa injustiça seria usada de uma forma totalmente diferente. E aí, pastor, me diga aí, como é que foi essa conversa do rei com Mardoqueu? Amã, ele estava lá. Perdão, com Amã. Pois é, ele estava lá, o Xerxes determinou que ele entrasse. Sim. Amã entrou e o rei perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Olha a pergunta: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Essa foi a pergunta que Xerxes fez a Amã. A cabecinha de Amã, os olhos devem ter brilhado. Opa, esse negócio Sou eu. As honras que ele quer me dar mais ainda, né? Não, e ele pensou mais assim: a quem o rei teria o prazer de honrar, se não a mim? Se não eu mesmo. Quanta empáfia, né? Sim, realmente ele saiu um pouco de si, né? Aquelas pessoas que se acham muito mais daquilo que realmente são. E que até hoje, né, nesse sentido, quantos Amãs a gente cruza todo dia, né? De pessoas que se apegam a um cargo, que se apegam a um dinheiro, que se apegam a um poder econômico, um poder político e se acham melhor do que todo mundo. Então aquela vaidade, né, raiz de todos os males, aquela vaidade foi subindo o coração, na cabeça de Amã, e ele então respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, ele continua ainda. Tem mais coisa. Sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. E ele certamente já imaginou a cena, né? Ele com o manto no cavalo e alguém anunciando essas proezas maravilhosas que só ele e Amã era capaz de fazer. E o rei acatou toda essa sugestão de Amã. O rei acatou. Mas agora, e aí o que o rei disse para ele? Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Olha aí, viu? Ainda disse, olha, ele está ali sentado junto à porta do Palácio Real. Não omita nada do que você recomendou. Gente, essa foi a recomendação, foi a ordem de Xerxes para Amã. Que balde de água fria na vaidade deste homem. Com cubinhos de gelo, inclusive. Exatamente, olha. Se a gente estivesse assistindo um filme no cinema, era hora de dizer assim, bem feito, né? Pois é. Não, mas na realidade, então, olha a justiça de Deus se fazendo de uma forma bem mais grandiosa. Olha, Provérbios, um livro belíssimo, capítulo 18, verso 12, fala: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Exatamente. Humildade. É não tem como ser diferente. E a vaidade precede a queda. Exatamente. Então, a ele restou o quê? Fazer o que o rei tinha determinado. E assim ele fez, engolindo todo o seu orgulho, sua empáfia, sua vaidade. Eu não sei como esse homem não estourou, mas ele cumpriu a determinação do rei. E aí, então, feito isso, a forquinha ficou lá, quietinha, né? Sim. E ele foi para o segundo banquete. Isso é um efeito bumerangue, né? Foi para o segundo banquete. Uhum. Então, lá para as tantas, mais uma vez, o rei repete a pergunta para sua rainha e pergunta qual é a sua petição, qual é o seu desejo. Então, a rainha Esther conta para ele tudo o que estava acontecendo, como um homem mau, né, tinha feito intriga junto a ele para que todo um povo, que era o povo dela, fosse dizimado. Isso, agora, antes um pouquinho disso aí, quando ele fez tudo que o rei mandou, levou Mardoqueu, com todas as honras, botou o manto, né, e tudo mais. Aí ele voltou para casa, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Sim. E Amã foi para casa com o rosto coberto, muito aborrecido. Com certeza, imagina. Aí contou para Zeres, a esposa dele, o que tinha acontecido, e também contou para todos os amigos dele tudo que tinha acontecido ali. Aqueles que deram esse conselho para Amã, e a sua mulher também, disseram para ele: olha, visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Ele já sabia. Disseram isso para ele. Ele já sabia.
Ali não tinha como ele escapar disso, mas mesmo assim ele foi. Sim. Ele foi lá pro segundo banquete, né? E para surpresa dele, ele imagina ele mudando de cor, né? À medida que Esther vai contando e dizendo qual é a sua petição, qual é o seu desejo, dizendo a forma traiçoeira, a forma vil, a forma maldosa. Interessante, vocês me permitem só te interromper. Quando ele ainda conversava com Zeres e com esses conselheiros dele, os oficiais do rei chegaram e, às pressas, é o que está no texto bíblico, Sim. levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Ou seja, ele não foi de livre e espontânea Ele vontade. devia estar dizendo, o que é que eu vou fazer lá? Pois eu não vou mais não. Não vou mais não. Diante disso, de uma vergonha dessa, né? Porque ele foi envergonhado dentro da lógica dele, diante de toda a cidade. Aí, como diz aqui no Ceará, do bom cearense. Não, macho, tu vai. Vai. Né? É ruim de não ir. É. É ruim tu não ir. E ele foi. Constrangido, aborrecido, envergonhado, possivelmente temeroso do que poderia ainda vir a lhe acontecer. E acontece a coroação dos piores medos dele, né? Que é realmente a rainha Esther conta tudo. Inclusive, aqui é a terceira vez o rei diz para ela: o que é que você quer? Peça, você Isso. será atendida, mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Isso. Terceira vez o rei fala isso pra E ela. aí sim, aí ela foi e disse o que ela queria. Que queria a vida dela, né? E queria também a vida do povo dela. Poupe a minha vida e a vida do meu povo. Exatamente. Este é o pedido e o meu desejo. Não, quer dizer, não era riqueza, não era ouro, não era metade de reino. Ela pediu pela própria vida e pela vida do seu povo e foi explicar a ele por que estava pedindo isso. Aí sim, foi se revelar que era judia, foi dizer de toda a trama, como eu estava dizendo, uma trama vil, baixa, maldosa. Ela ainda não tinha citado de quem era, né? Ela disse que tinha acontecido isso. Ele, sim, quem foi esse homem tão mau, né? Quem se atreveu? Onde ele está? Onde ele está? Ó, tá aqui, morrendo de medo, né? Tá aqui. E aí ela entrega, né? Que aí. Então, diante disso, o que acontece em seguida, pastor? Amã ficou apavorado na presença do rei, do Xerxes. Xerxes iradíssimo, né? E o rei ficou muito furioso, muito se furioso. levantou, deixou ali o vinho, eles estavam bebendo, a turma bebia bem ali, Muito. A turma tornava legal. Saiu dali e foi para o jardim do palácio. Amã, ele percebeu que o rei já tinha decidido ali condená-lo. Sim. E ficou ali para implorar a Esther pela vida dele. Olha aí, viu? Implorar diante de uma judia, né? Só que a coisa ficou meio estranha porque ele fez esse gesto de implorar, Uhum. ou seja, no local errado, na hora errada, Tudo errado. tudo errado. Tudo errado. É verdade. E a Esther, obviamente, que não tinha como perdoá-lo, né? Porque quando o rei voltou do jardim, ali para o salão do banquete, ele viu Amã justamente caído ali sobre o assento onde Esther estava Sim. reclinada. Por que ele se... Mas, Cara, peraí, que história é essa? que Que intimidade é essa? Exatamente. Chegaria ele ao ponto de violentar a rainha na minha presença, na minha própria casa? Foi isso que Xerxes falou. Exatamente. Bom, resultado é que vocês podem imaginar que aquela forca foi usada. Não é, pastor? Foi. Arbona foi quem falou isso, verso 29 do capítulo 7. Olha, procure aí na sua Bíblia. Capítulo 7, versículo 9. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã que ele fez para Mardoqueu, Olha aí. aquele que intercedeu pela vida do rei. Ou seja, lembrou de novo o que Mardoqueu tinha feito para salvar a vida do Isso. rei lá atrás, quando denunciou os dois conspiradores. Antes mesmo dele atender a própria rainha, ele tinha essa, digamos, dívida Sim, com Mardoqueu. uma dívida moral, inclusive. Né? Exatamente. Aí o rei falou o quê? Enforquem Amã nessa forca. Olha aí. A forca foi usada, meu. Pois é. Foi usada. O jeitinho que ele queria, só que era o pescocinho dele que foi pra lá, né? A espada de Deus desceu ali sobre a vida de Amã, a justiça de Deus estava sendo executada, Sim. e Amã agora é visto como aquele que planejou a morte da rainha e do seu povo, Isso. é visto como aquele que preparou a forca para Mardoqueu, o homem que intercedeu pela vida do rei, ou seja, descobriu todo o complô. Exatamente. As máscaras caíram e... Todas. É. Então foi a derrocada total dele e da família, né? Porque, inclusive seus filhos também são assassinados, não é isso, pastor? Sim, todos eles foram Todos também. eles foram assassinados. Então, meus amigos, é como eu estava dizendo, quer dizer, nada de Deus pode ser frustrado. Os seus planos não podem ser frustrados. Agora a gente precisa aprender a esperar o tempo dele e a nos colocarmos em obediência, buscando entender o que é que ele vai fazer e como nós vamos ser usados naquele plano de Deus. Então, dito isto, Mardoqueu passa a ser honrado,
né? A partir daí, e ele vai ganhando uma influência muito grande do Império Persa. Então, Amã acabou-se o nome de Amã, nome de família de Amã, as riquezas dele também. Né? No capítulo 8 fala até que Esté ficou com todo o espólio, ou seja, todos os bens de Amã. Né? Ela ficou. E Mardoqueu, então, foi levado à presença do rei, porque Esté disse assim, olha, isso é meu tio. Ele que me criou, como se meu pai fosse. É verdade. Né? Aí o rei vai, tira o seu anel selo, que ele tomou de Amã e entregou para Mardoqueu. E Esté nomeou, olha só, Esté que nomeou Mardoqueu o administrador dos bens de Amã. É verdade, é verdade. Então, quer dizer, como a história virou, né? Como Deus agindo, ele muda rapidamente qualquer situação. Não existe situação impossível, né? Você vê Amã, o Todo-Poderoso, enforcado, os bens foram todos para Mardoqueu, seus filhos também foram assassinados, foram mortos. E o Mardoqueu, que ficava ali lá no cantinho dele, mas que nunca deixou que ninguém ocupasse o lugar do seu Deus, embora cativo numa outra terra, no meio de outras pessoas, com outros costumes, ele nunca se dobrou diante de um homem, né? Diante dessa história toda de Esté, a gente tem algumas lições. Mas a coisa não acabou aqui ainda não, porque ainda tinha um problema a ser resolvido. Sim. Né? Amã morreu, os seus filhos e esposa também. Sim. Né? Mardoqueu foi alçado administrador dos bens de Amã, recebeu o anel selo. Isso. Mas Esté ainda teve que implorar o rei, chorando aos seus pés, que revogasse aquele plano de Amã, o Agagita, contra os judeus. Bom, então, depois disso tudo, depois que Amã foi enforcado, que seus bens foram assumidos, né, por Mardoqueu, mas ainda restava, digamos assim, a espada ainda estava lá pendendo, né, em cima da cabeça do povo. E Esté, mais uma vez, intercedeu. O que o rei disse? Olha, eu não posso revogar o meu próprio decreto, né? Mas o que eu posso fazer vou mandar cartas novamente, da mesma forma que ele mandou cartas para todas as províncias, nas línguas originais dos povos, ele estava mandando novas cartas dizendo que dessem aos judeus tempo para se preparar, tempo para reunir armas e para reagir, né? Que simplesmente porque eles não iam ter condição de lutar. Então agora, e mandou rapidamente que fossem os cavalos mais velozes para que chegasse a tempo a informação de que antes da matança que tinha sido ordenada por ele, dessem aos judeus plenas condições de defesa. E o que houve, pastor? Aí eles puderam realmente se defender porque os secretários foram imediatamente convocados, escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores, aos nobres, enfim, das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens, elas foram redigidas cada um na sua língua, para que não houvesse nenhum tipo de mal-entendido e confusão, né? E Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, ele tinha essa autoridade, né? Isso foi dada e enviou em cavalos chamados cavalos velozes, das estrebarias do próprio rei. Esse decreto que foi assinado por Mardoqueu em nome do rei, ele concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e se protegerem, de destruir, de matar, de aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que estivesse ali ameaçando eles, as suas mulheres, os seus filhos. E são números bem expressivos, né? São a reação dos judeus matou muitos do Império Persa, né? Exatamente. Então, muita gente. Passado isso, cada vez mais o Mardoqueu foi ganhando a confiança do rei e foi tendo cada vez mais influência, e aquele servo, né, que ficava só ali à porta, realmente teve grande honra no Império Persa, ao lado daquela que ele criou, pequena Hadassa, que agora era uma rainha poderosa também, que era Esté. E assim Deus, através da vida dessa jovem, não vamos nos esquecer que ela era uma jovem, né? Através da vida dessa jovem, da sua obediência, ele salvou não só a sua vida, mas livrou todo o povo judeu
do extermínio. E no capítulo 9, versículo 3, diz que todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores, os administradores do rei, apoiaram os judeus. Porque o medo que eles tinham de Mardoqueu, esse eu entendo até um medo reverencial, Sim. um temor reverencial, né? Tinha se apoderado daquele povo, porque Mardoqueu era muito influente no palácio, a fama dele se espalhou rapidamente pelas províncias, e cada dia mais, como você muito bem apontou aí, ele se tornava um homem mais poderoso. Mais influente e respeitado. Isso. Diferentemente, às vezes, a influência vem pelo medo, né? Mas ele vinha a influência dele foi crescendo com respeito e com admiração do povo, né? Por seu caráter, pelo seu senso de justiça, por sua generosidade, foi isso que a gente viu, essas características dele, a generosidade desde quando ele pegou sua prima órfã para criar. Pois é, só na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. São números bem expressivos, né? Como o rei não podia voltar atrás, foi essa a saída, a estratégia que foi utilizada para atender a sua rainha e para também não voltar atrás na sua palavra, né? Aí eu pergunto agora então, pastor, diante disso tudo que a gente conversou até agora, e a você também, que está conosco aqui, nos dando o prazer e a alegria da sua companhia, acho que a gente tem muitas lições para tirar desse livro. Eu elenquei algumas aqui, até para não esquecer de nenhuma, mas são pontos bem importantes que eu gostaria de falar. O Senhor nosso Deus, Ele está sempre no controle de tudo. E Ele vai sempre usando situações, pessoas, mesmo situações adversas e pessoas que são inimigas, Ele usa a favor dos seus. Então, Ele transforma isso. Lembrando, por exemplo, a José do Egito. Não é? Também permaneceu fiel, também transformou uma situação de cativeiro, de prisão, de injustiça e se tornou o homem de confiança de Faraó. Segundo mais poderoso do Egito. Então, bem parecido com essa história aqui que nós acabamos de relatar. Então, quer dizer, eu vou voltar, sem querer ser repetitiva. É um privilégio nós podermos servir a Deus. Embora Ele não precise de nós, Ele sente prazer, Ele se alegra em nos chamar para participar com Ele do seu plano de salvação. Agora, é preciso que a gente esteja pronto. Para quê? Para ouvir e entender o seu chamado. Isso. E para obedecer. Especialmente, meus irmãos, durante as crises, durante as situações difíceis, durante um período de desemprego, durante um período de doença, durante uma grande injustiça que você está fazendo, um relacionamento conjugal que não está bem, é um filho que está saindo dos caminhos do Senhor. Então, Deus está vendo. É importante que a gente não esqueça de orar, de pedir orientação de Deus. E estarmos sempre debaixo, submissos à vontade de Deus. Exatamente, exatamente. Que, como a gente sabe, a palavra nos diz, é boa, perfeita e agradável. Mas voltando aqui para a história da Esté, lá no comecinho, porque Esté só conseguiu, Hadassah só virou Esté, porque Vasti saiu de cena, Isso. né? Veja, Vasti saiu de cena. O que a gente pode aprender com a Vasti? Olha, a insubmissão à palavra do rei nos leva a um eterno afastamento da sua presença. Quer dizer, ela não obedeceu ao rei e foi afastada da presença e de todas as riquezas que aquele cargo dava a ela. Se a gente fizer uma analogia de um cristão sendo o rei, quem é o nosso rei? Quer dizer, quando nós desobedecemos, quando a gente não é submisso à vontade do nosso rei, a gente paga um preço muito alto, que é justamente o afastamento da sua presença e de todas as bênçãos que essa comunhão com o rei traz para a vida de um cristão. Porque Vasti perdeu tudo, perdeu prestígio, perdeu poder, perdeu riqueza, perdeu a boa vida, perdeu o título e foi viver ali no ostracismo, no esquecimento. Então que a gente procure não ser uma Vasti, que a gente procure não sair, que a gente procure não sair da presença do Senhor, né? Que é um local de conforto, é um local de paz, é um local de bênçãos, é um local de alegria, essa presença de Deus.
Agora a gente pode também aprender com Amã, né? Muita coisa com Muita Amã. coisa. Pastor, diga aí. Humildade, Sim. né? Aham. Respeito, benevolência. Ou seja, se a gente for elencar o que a gente deve aprender com Amã para não fazer o que ele faz. Exatamente. É aprender Né? como não fazer. Aprender como não fazer. Respeitar o próximo, Isso. olhar com empatia para o seu irmão, enfim. Lembrando, como a gente disse aqui, né, que a soberba precede Precede a ruína. precede a ruína. Então, nunca a gente deve se arvorar baseado em alguma coisa humana. Eu sou melhor porque eu tenho mais juventude, porque eu tenho mais saúde, porque eu tenho mais dinheiro, porque eu tenho mais inteligência, Tem mais porque prestígio. tenho mais prestígio. O chefe me chamou para um jantar na casa dele, só chamou a mim, não chamou... Não, gente, nada disso, é tudo passageiro. Todos nós, a verdade é que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós precisamos de Jesus como Salvador e como Senhor. Então, todos precisamos desse relacionamento com Deus e entendemos que cada um tem um chamado diferente. Sim, com Tá? certeza. Então, não existe um servo melhor do que o outro, como não existe no nosso corpo, que nós devemos ser um corpo, um órgão mais importante do que o outro. Cada um na sua função. Dentro de uma igreja, por exemplo, não existe um ministério mais importante do que o outro. Deus olha, mais do que o que a gente faz, a intenção do nosso coração enquanto nós servimos a Ele. Então, são essa mudança de perspectiva que nós, que acreditamos em Jesus como Salvador e como Senhor, precisamos ter no nosso dia a dia. E as outras pessoas precisam ver isso refletido no nosso comportamento cotidiano, seja em casa, com os demais familiares, seja na escola, na faculdade, no trabalho, no condomínio, Perfeito. na fila do pão, né? Onde quer que seja, a gente não pode perder esses princípios e colocá-los sempre em movimento. Continuando com nossas lições, vamos aqui a mais um. Nós já aprendemos com Vasti, já aprendemos com Amã. E o que a gente pode aprender com Mardoqueu? Mardoqueu, a humildade, a perseverança, o não se dobrar diante de deuses falsos, deuses com D minúsculo, mas sempre servir corretamente, ser honesto, ser correto, fazendo as coisas. Essa é a lição que eu tiro. Fazendo o bem sem esperar qualquer retorno. Esse retorno veio depois, quando ele estava lendo o livro das Crônicas. Sim. Né? Mas ele fez aquela preservação da vida do rei. Sim. Sem esperar qualquer coisa. Ele Exatamente. fez anonimamente aquilo ali. Olha, parece, nós pensamos, né, tiramos lições parecidas. Porque eu estava dizendo, o Mardoqueu, ele não se apegou, ou ele não esperou, ou ele não ficou se lamentando, porque não teve a recompensa dos homens, né, naquele primeiro momento, né? A grande preocupação dele era agradar a Deus. Ele não se deixou influenciar, ele não se dobrou junto com os outros. Então não é fácil a gente viver no mundo que nós vivemos hoje, nessa sociedade do jeito que está, em que os valores cristãos são combatidos de uma forma tão ferrenha, a gente permanecer firme. Sim, é verdade. É muito difícil, não é fácil, mas lembrando que com Deus nada é impossível. Então que a gente possa usar esse exemplo de Mardoqueu. Já com Esther, a gente pode usar o exemplo da perseverança, né? Sim. Muito embora ela tenha sido meio reticente ali, meio temerosa no início, mas ela ganhou a confiança, né, e foi perseverante e chegou aonde chegou, e também chegou na questão de preservar a vida não só dela, não só do tio, mas também de todo um povo, né? É verdade. Nós já estamos quase caminhando aqui já para o final, por isso que está dando uma aceleradinha. Uhum. Então o que eu quero dizer agora, eu vou me dirigir a todos, mas especialmente aos jovens, né? Porque lembrando que Esther era uma jovem. Era uma jovem de oração, era uma jovem humilde, era uma jovem, mesmo rainha, era uma jovem obediente, e ela era uma jovem que pela fé, ela teve coragem e pela fé ela se posicionou. Então, meu jovem, quando muitas vezes você se sentir sozinho, ou você se sentir que está sendo atacado, vamos supor, por seus colegas na faculdade com outras ideologias, tá?
com outros deuses, com isso é bobagem, isso é ultrapassado, essa Bíblia ficou para trás. Lembre-se que Deus é o mesmo, Deus é eterno, a verdade dele é imutável. E você se apegue nesse exemplo de Esté, que ela arriscou a própria vida, mas sabendo que Deus estava na frente, guerreando por ela. Porque ela dobrou os joelhos, ela curvou a cabeça e ela entendeu, sim, que Deus estava ali. Porque ela buscou esse relacionamento pessoal com ele. Verdade. Meu povo querido, nós estamos chegando ao fim deste estudo maravilhoso no livro de Esté. Queremos muito agradecer a sua presença aqui conosco. Por favor, volto a solicitar, encaminhe esse link para outras pessoas também, tá? Se não se inscreveu ainda no canal do YouTube PIB Fortaleza, faça isso agora, inscreva-se, deixe o seu joinha, acione o sininho para receber notificações de todos os conteúdos. E também na página da nossa igreja, www.pibfortaleza.org.br, lá em cima tem um botãozinho, você clica lá e vai acessar todo o conteúdo da nossa PIB Web Rádio. Então, por favor, não esqueça, encaminhe os links tanto da nossa PIB Web Rádio como do nosso canal do YouTube para todos os seus contatos. Afinal de contas, nós precisamos informar a graça redentora do Senhor Jesus. E professora Darlene, muito obrigado por sua presença aqui mais uma vez, essa simpatia de pessoa, né? Com tanto conhecimento para transmitir a nós e a nossa audiência aqui. Eu que agradeço, agradecendo também a audiência de vocês, muito feliz, é sempre, como eu digo, venho com muita alegria e venho com muito amor, pedindo a Deus que tudo que a gente conversou aqui possa edificar a sua vida, porque a vida do cristão deve sempre glorificar a Deus e edificar o seu próximo. Então, que esse bate-papo que nós tivemos aqui, esses pontos de reflexão que a gente trouxe a partir da história de Esté, possa fazer sentido para você, meu irmão, minha irmã, e possa realmente trazer uma luz sobre alguma situação que você esteja vivendo, e lembrando sempre de que a Bíblia deve ser vista, lida, estudada todos os dias. É palavra de Deus, né? É palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Amém a vocês todos. Beijo no coração. Até a próxima, se Deus quiser.